Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos convidar a igreja a estar de pé, para que façamos a leitura da palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3, nós leremos apenas o verso 30. João 3, verso 30, assim nos diz a palavra do Senhor: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Que Deus possa nos abençoar. A igreja pode se assentar. Estas são palavras de um homem muito nobre, de um homem tão destacado na história da humanidade, que Deus fez questão de deixar uma profecia sobre ele no Antigo Testamento. Passou-se o silêncio profético, o período em que Deus não falava, e ele foi vir só depois. João Batista. João Batista viveu o momento, dias anteriores à vinda, à aparição do Senhor Jesus para o seu ministério. João Batista era aquele que o profeta Isaías profetizou: ele é a voz do que clama no deserto, preparai o caminho. João Batista tinha todos os requisitos humanos para se julgar muito digno ou acima da sociedade que existia naquela época. Mas relata a palavra do Senhor que ele foi cumprir o seu chamado. E às vezes, até incompreendido, precisou morar nos desertos, ficar retirado. Mas ele cumpriu o papel em anunciar a vinda de Jesus Cristo. Anunciar o arrependimento, anunciar a necessidade de santificação, de purificação. Ele viveu dias de frieza espiritual, mas não cessou nos seus dias em poder anunciar uma esperança para o mundo de então. E quando se cumpriram esses dias que ele poderia julgar, foi: olha, enquanto ninguém fazia, eu fiz. Enquanto Deus disse que haveria silêncio e maldição por tanto tempo, mas eu era a resposta que tinha. As Escrituras falavam que eu estaria aqui. E até houve pessoas que o acompanhavam, que queriam falar: olha, João Batista agora, é agora João Batista. Não, olha, agora é necessário que ele cresça e que eu diminua. Era uma postura. João Batista era perfeito? Não. Mas é uma postura que soa totalmente diferente da postura humana. Porque quanto mais elogios, quanto mais carícias, quanto mais títulos, quanto maior a riqueza, quanto maior a bajulação, a tendência de todo homem, e a palavra de Deus vai dizer que tudo é vaidade. É o homem achar: não, agora eu sou isso, não, agora eu sou aquilo, não, agora eu posso crescer, não, agora eu posso questionar a Deus, agora eu posso questionar os feitos dele, agora eu posso questionar as obras dele. Não. João Batista entendeu um mistério, entendeu um segredo. Diante de Deus,
quanto menor nós formos, mais Ele vai resplandecer a sua grandeza sobre nós. E aí estamos trazendo esta palavra, porque envolve os mais novos mestres acadêmicos, mas envolve a igreja, que aprende do mestre incomparável, a ponto da palavra do Senhor falar que a ciência do Senhor é tão alta, é tão maravilhosa, que nós não podemos alcançar. Todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que nós conseguimos nos bancos acadêmicos, nos livros dos maiores estudiosos e cientistas da história, nada mais é do que um pouco da misericórdia de Deus de baixar a sua ciência para que os homens tenham acesso. Porque a ciência dele é tão alta, o conhecimento dele é tão alto, que nós não conseguiríamos alcançar. Mas um dos marcadores proféticos dos nossos dias seria que a ciência se multiplicaria. Deus, oportunizando aos homens de conhecer segredos da natureza, segredos da economia, da engenharia, da arquitetura, da medicina. Mas a única coisa que Deus espera é que aqueles que começam a conhecer, começam a desfrutar, começam a desvendar, jamais caiam na loucura de mudar o posto que ele jamais saiu, de ser o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Da mesma forma, hoje a igreja do Senhor vive um momento profético de frieza espiritual. Um momento em que muitos preferem crer em homens como eles mesmos, do que crerem no plano e projeto do Deus Todo-Poderoso. Muitos preferem questionar as leis de Deus, fundamentados em pensamentos de homens que são falhos como nós. Mas há uma igreja que também está entendendo que é necessário, é preciso que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Quando vivemos uma experiência com este Senhor, o nosso desejo é dizer: Senhor, nós não temos nada. Havia um homem muito culto na palavra de Deus, Paulo, que quando chegou falou: tudo que eu tinha, eu reputei por esterco, para ganhar as riquezas da glória do Senhor. E há muitos que se acham tão sábios e se distanciam da sabedoria, porque a palavra de Deus vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a porta para todo o conhecimento. Se você não tem temor, você não vai entrar nessa porta. Nós vamos entrar em tantas teses que falam, desfalam, uns falam, mudam. Mas no Senhor nós encontramos toda a fonte de sabedoria. E a igreja se alegra em poder dizer que nós conhecemos os planos do Senhor. Um dia Jesus se revelou ao meu coração e ao coração de muitos que aqui estão. E talvez hoje seja o seu dia, deste mestre, desse Senhor se revelar a você. E quanto mais Ele te mostrar, o desejo espiritual e sincero é de diminuir. Quanto mais o Senhor nos mostrar o seu perdão, o Senhor mostrar as suas riquezas, o Senhor mostrar a ministração dos anjos. Quando falamos aqui, testemunhamos dos dois, que ao longo de todo o período de estudos, dependeram do Senhor, dependeram de Deus, e vale a pena depender do Senhor. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Há um relato
da Natália, falou assim, olha, pastor, olha, estava tudo certo, de repente eu mandei para lá, agora veio tudo errado de novo, mudou. Os homens mudam, mas Deus não muda. A sabedoria de Deus não muda. As ordens de Deus não mudam. O que o Senhor estabeleceu para nós, o Senhor vai nos abençoar. E o Senhor disse para os dois, que a porta para o mestrado seria uma porta de vitória. E aqui estão para poder dizer, Senhor, ao longo do mestrado, nós estamos diminuindo. Senhor, quando eu pensava e dizia assim, eu passei, não, era tanta dificuldade. Senhor, eu dependo do Senhor. Senhor, naquela prova que eu precisava de fazer, naquela apresentação que eu precisava, Senhor, eu não tinha fala, mas o Senhor me ajudou a falar, mas o Senhor me capacitou, a ponto de nós entendermos quando nós chegamos, Senhor, nós não somos nada, mas o Senhor é tudo para nós. E a alegria, a esperança da igreja é que isso também vai acontecer com a igreja, porque a igreja do Senhor vive nesta vida, nesta terra, diminuindo. Os salvos vão sendo agregados, mas como igreja, sendo aperfeiçoada pelo Espírito Santo, nós vamos diminuindo. Nós chegamos com muitos pecados e perdemos eles. Nós chegamos com arestas do mundo e o Senhor vai nos moldando. Nós chegamos com tantas razões e o Senhor vai nos esvaziando. E quando nós percebemos, o cabeça da igreja, para Ele toda a glória, para Ele todo o louvor. E a igreja? Não, a igreja é pequena, a igreja escondida pela glória dEle, escondida pelo poder dEle. Mas um recado para todos que aqui estão, um dia a igreja vai diminuir tanto, e o resultado de uma diminuição por completo é sumir, zerar. A igreja fiel do Senhor, ela vive aqui para poder dizer, é necessário que Ele cresça, é necessário que Ele seja adorado, é necessário que Ele seja exaltado, e a igreja vai reduzindo, é menos razão para que o Senhor tome o nosso lugar. A fé é pequenininha para nós, para crermos que o Senhor pode mover os montes, mas a igreja vai reduzindo, até um dia que o mundo não mais verá a igreja, mas a igreja será tomada daqui. A igreja vai ser tomada por completo, e a glória toda a Ele, porque todos os olhos verão, todas as nações da terra proclamarão, só o Senhor é Deus. Todos reconhecerão o poder e a grandeza dEle, e chegará o dia perfeito, que Ele virá para reinar com poder e grande glória. Nós estamos aqui para dizer, é necessário que Ele cresça. Senhor, que a minha vida não seja uma expressão de que eu consegui, eu me esforcei. Nós vivemos um momento em que as mentes estão enfermas, e aparecem muitos como autores de curas temporárias, é verdade, talvez faça até bem momentaneamente. Não, você pode, você consegue. Não diga não, você pode, e não há mal nisso. Mas esta noite você está ouvindo e aprendendo de alguém que pode fazer mais do que te falar um discurso. De alguém que pode trazer uma cura interior para você, uma cura para a sua mente, porque dele é o querer e o efetuar. E no Senhor nós podemos dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque mais do que Ele te falar, Ele tem poder para ir com você. Não importa o problema que você esteja vivendo, não importa o momento da sua vida, mas você hoje vai poder sair, olha, agora eu quero diminuir nos meus conceitos, nos meus pré-julgamentos, mas que o Senhor cresça em mim, e Ele vai te abençoar, e Ele irá com você, e Ele vai falar assim, olha, meu filho, eu sou contigo. Não agora, será? Não é uma dúvida, é uma certeza, o Senhor foi em todos os momentos, e para nós temos essa certeza, não queremos que a glória fique conosco, mas aqui nos juntamos a eles para dizer,
mais um dia nós diminuímos. Mais um dia nós reconhecemos as nossas mazelas. Nós reconhecemos que não somos nada, mas mais um dia nós estamos aqui para dizer: Senhor, o Senhor cresceu. Porque tudo que eu tenho será testemunho para a glória do Senhor. Perdendo ou ganhando, em vitórias ou em vales, o Senhor será glorificado, o Senhor será exaltado para sempre em nossas vidas. Nós vamos cantar, encerrar esse culto cantando louvor, e é um louvor que passou a fazer parte da igreja com uma expressão: é o cântico de vitória, mas a minha não chegou ainda. O que nós podemos te dizer é uma esperança. Viva a palavra de Deus, que certamente Deus irá te abençoar. Se Ele está entronizado na sua vida, vai chegar. E aí, mais do que fazer como a maioria faz, você alcançou? Tá bom. Nós queremos encerrar aqui dizendo: mesmo nos maiores embates, não deixaram de louvar ao Senhor. Porque o verdadeiro servo do Senhor louva antes mesmo da vitória chegar. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nós vamos encerrar esse culto cantando esse louvor. E você vai proclamar vitória na sua vida. Porque o Deus da vitória está neste lugar. O Senhor mostrava que ao longo do culto, uma mulher está participando desse culto. E ela diz assim: é isso que o meu filho precisa. Crescer num ambiente desse. Viver essa experiência de ter essas conquistas da presença do Senhor. Mas sabe qual é o recado do Senhor? Que Ele tem isso para o seu filho, mas tem para você também. E às vezes o que nós queremos, a primeira coisa, eu quero o melhor para o meu filho. E Deus te vê como filha. Deus tem a bênção para a sua vida. Para a sua vida. E o Senhor disse que havia algumas pessoas que ao longo da vida, mas de uma maneira especial ao longo desta semana, diante das necessidades, proclamaram palavras ofensivas a si mesmo. Palavras que não glorificaram ao Senhor. Mas o Senhor disse: olha, nós vamos encerrar esse culto cantando esse louvor, para que alguns tenham a oportunidade de encerrar ainda esta semana, proclamando bênção na sua vida, para os seus filhos, para os seus estudos. Ah não, não tem jeito mais, eu já não tenho recurso mais, então não tem jeito. Deus tem poder para tudo. Não estamos trazendo aqui uma teoria, nós estamos dizendo um Deus que fala, um Deus que cumpre. E quando falta força, nós diminuímos, Ele cresce. Quando faltar força, diminui mesmo. Não murmure, mas Senhor, faltou força, e o Deus de toda fortaleza aparecerá. Senhor, não tem mais como, mas o Deus que controla os mares, os ventos, virá para te abençoar. Proclame a vitória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Louvor ao Senhor.